Nada, nada do que se promove na nossa formação básica ocorre desligado de toda a construção de conhecimento resultada de método. A língua também. Vamos hoje, então, nos ocupar desse aspecto importante, a teoria. Agora, perceba, eu não lido com a teoria como um produto, como uma mercadoria que, quando apropriada, pode ser reproduzida aleatória e irresponsavelmente nos discursos. Não. A teoria é, antes, um movimento humano. Como definir teoria? Há muitas possibilidades, há diversas possibilidades, porque o pensamento humano é diverso. Eu trato teoria como um modo de reprodução ideal do movimento real de um objeto. Veja, não posso prescindir nunca da necessidade concreta do ser que habita este planeta. Então, não consigo perceber um movimento teórico que não alcance a ação concreta do sujeito. Vamos lá. Vamos então nos encontrar com algumas das construções teóricas que orientam e referenciam aquilo que nos é apresentado em toda a nossa etapa de formação básica nas instituições escolares, a fim de nos apropriarmos dos meios necessários para tratar a linguagem humana como um objeto em constante estudo. A linguística moderna alcança a nossa formação, por favor, não entenda moderna como sinônima de contemporâneo, e orienta os trabalhos de ensinar e aprender com seus aportes teóricos. Embora a linguagem seja objeto de análise e investigação desde a antiguidade, foi com a colaboração da ciência moderna que a linguística pôde fazer parte, desde Ferdinand de Saussure, de nossa formação. Ferdinand de Saussure foi um sujeito magnífico. Ele colaborou de forma extraordinária nesse movimento de situar a linguagem como objeto de estudo cientificamente organizado. Surge a linguística moderna como estudo científico da linguagem humana. Científico porque se opõe ao prescritivo. Importa, portanto, para conhecer a linguagem em toda a sua fortuna, insistir no caráter científico e não prescritivo do seu estudo. Ferdinand de Saussure foi um pioneiro. Ele se dedicou a investigar as relações entre língua e fala, significado e significante, o significado relativo ao conceito, isto é, a imagem acústica, né? E significante, a realização material de tal conceito por meio de fonemas e letras. Ele definiu e lançou mão, a partir do método que organizou seu estudo, de conceitos como sintagma e paradigma, conhecidos, compartilhados, informados para nós na formação básica, quando nós nos encontramos com os estudos das formas, dos signos verbais, dos signos linguísticos, das palavras. Conceito de sincronia e diacronia, para organizar. Método de análise, né? Entenda sincrônico como o estudo descritivo da língua associada ao tempo de uso, de expressão e de manifestação, e diacrônica como estudo da linguística histórica
e suas transformações notadas em seu registro através dos atos da linguagem. Enfim, a Saussure nos oferece um subsídio e, ao mesmo tempo, devolve aos estudos sobre a linguagem uma centralidade bastante importante. Já no século XX, os estudos de Roman Jakobson exercem grande influência. Sua teoria da comunicação tem uma acolhida tão boa e confortável que os materiais didáticos, os manuais, passam a descrever e validar a tese de que a língua é, no centro, um instrumento de comunicação. Também ganham espaço o conceito de funções da linguagem, elaborado por ele, e, no estudo do texto, a análise estrutural da narrativa. Apesar da comunicação ser apresentada como foco, nesta perspectiva metodológica, a língua é percebida de modo utilitário. Seu estudo deve alcançar funções, como a vida nas cidades, né? Ou como o exercício das profissões. Com um discurso tão pragmático, apesar de aparentemente metodológico, entenda pragmático como um ato de escolher de acordo com a intenção prática, né? Enfim. Eu vou fazer uma escolha resultada das condições de uso daquilo que eu escolho, isso é ser pragmático. Então, com esse discurso essencialmente pragmático, não teria sido esse o momento em que a gramática ou os estudos da gramática na expressão humana começa a perder de vez seu espaço na formação das pessoas? Afinal, se eu funciono, sou formado como coisa, como máquina. Esta perspectiva ultrapassou os anos 80, quando outras transformações ganharam vigor. Movidas por desejo de liberdade democrática e respirando mais levemente com o fim da ditadura militar, as escolas e seus sujeitos, né, as pessoas que a compõem, vivenciam e experienciam perspectivas teóricas e metodológicas que durante as 2 décadas anteriores seriam impossíveis. Durante o período da ditadura cívico-militar, seria impossível. Do construtivismo ao interacionismo, passando pela sociolinguística, o que se nota com mais precisão é a devolução da centralidade nos processos ao professor, percebido como um vetor para as transformações sociais e coletivas. Um resgate, de fato, da autoria. O professor volta a ser autor de seus trabalhos, de suas aulas. Um processo também de conquista, de resistência. Não foi consentido, né? Perceba como as orientações metodológicas, por mais que nós possamos discordar da sua essência e construção, colaboram para que a ação humana se dê com movimento, com atitude, com atividade, né? Enfim, se o contexto político e epistemológico eram diversos, eram outros, outro pacto deve ser formado, deveria ser formado, a fim de se desenvolver a palavra e devolvê-la às pessoas historicamente silenciadas. Olha que coisa incrível, né? Então veja que o modo como nós conhecemos não só a estrutura da língua que nos organiza nacionalmente, como também os atos, a percepção sobre os atos da linguagem, acompanha todo um processo de transformações. É forte, é incrível. Agora, nem sempre as coisas são muito boas, né? Então, veja, eu fiz aqui um recorte que pode ter caracterizado relativamente bem os processos, né, de ensinar e aprender.
a língua portuguesa ali, após o fim da ditadura militar, a superação daquele processo histórico político perverso, na década de 80, década de 90. Mas a história não opera em linha reta, né? Ela é circular e as forças sempre agem. Nos últimos 20 anos, minha gente, nos últimos 20 anos, no entanto, devemos perceber dois movimentos. A contaminação do pensamento pós-moderno, e pensamento aqui, gente, eu coloco entre aspas, porque agir na perspectiva pós-moderna é rigorosamente negar o pensamento, porque eles negam a historicidade que nos constrói, que nos compõe, que nos constitui. Mas veja, esse suposto pensamento pós-moderno contaminou os movimentos cognitivos das pessoas, né, e das instituições escolares, né, e também a necessidade flagrante de se reencontrar com métodos que permitam construir uma relação inteligente com a linguagem. Então, nos últimos 20 anos, nós estamos vivendo muito fortemente esse conflito, esse confronto de expectativas, de perspectivas. As pessoas que se interessam pela investigação científica com um pouco mais de rigor e responsabilidade humana, estamos sendo notadamente derrotados, porque, infelizmente, o pensamento pós-moderno é muito sedutor e há quem, obcecado pelo exercício de responder às questões propostas, faça adesão a esse, eu não posso dizer a esse movimento, mas a essa inércia proposta do pensamento humano. Veja, essa é uma pauta que não se apresenta mais nos espaços de pesquisa, nas universidades e nos corredores das escolas. Acredito que também em seu espaço mais íntimo, quando se relaciona mais de uma década de história escolar com as dificuldades vividas na recepção e na produção dos discursos textuais, né, visuais, orais. Talvez eu perceba mais nitidamente essa angústia e por isso tenha feito adesão ao método, né? Eu trabalho consciente dessa força sociocognitiva que nos caracteriza, né? Interacionista, porque a interação é um ato humano que deve orientar, que deve organizar, que deve ser o ato que nos permite organizar a nossa percepção de tudo que existe à nossa volta, né, a fim de conhecê-los, de conhecê-las, né? Deve ser por força dessas escolhas que eu te convoco, né? Eu te convoco para alcançar, não sozinho, né? Lógico, coletivamente, os estudos sobre a enunciação, sobre os atos discursivos manifestados na linguagem humana. Quando a linguagem nem é reduzida a uma forma de expressão lógica do pensamento, conforme os estudiosos da gramática propõem, nem como um instrumento de comunicação, mas como uma forma de realizarmos ações entre nós por força da interação.